Johnny Carson dominava a noite com um controle firme por trás daquele sorriso fácil. O venerável apresentador do The Tonight Show recebeu milhares de pessoas pelas portas do Estúdio 1, mas alguns poucos ganharam exílio permanente do sofá mais cobiçado da televisão. A postura relaxada de Carson mascarava um feroz protetor de seu domínio. Um homem que traçava limites quando os convidados ultrapassavam sua hospitalidade. Desde comportamentos descontrolados até ameaças nos bastidores, essas celebridades aprenderam da pior maneira. Cruzar Johnny Carson significava que sua carreira perdia acesso a 15 milhões de espectadores noturnos para sempre. Número 1. Wayne Newton. As brincadeiras de Carson sobre os artistas de Las Vegas geralmente agradavam ao público. Seus roteiristas lançaram uma piada específica. Las Vegas está instalando luzes de palco mais brilhantes porque o cabelo de Wayne Newton precisa de fotossíntese. A plateia riu, mas o ego de Newton não conseguiu absorver o golpe. Com milhões investidos em seu hotel Aladdin e uma imagem cuidadosamente cultivada, os interesses comerciais de Newton sofreram com cada piada. Em 1980, câmeras de segurança capturaram Newton invadindo a instalação da NBC em Burbank sem aviso. Ele passou pela recepção, camisa de seda desabotoada até o meio do peito, punhos cerrados. A equipe se dispersou quando ele irrompeu no escritório de Carson durante os preparativos do pré-show. Essas piadas sobre mim vão parar agora, ou vou chutar seu traseiro, rosnou Newton de pé sobre a mesa de Carson. Johnny permaneceu sentado, gelado, então alcançou o telefone. Segurança, por favor. Removam o Sr. Newton das instalações permanentemente. A resposta da rede foi rápida. A fotografia de Newton apareceu nas cabines de segurança com instruções carimbadas em vermelho. Sem acesso sob quaisquer circunstâncias. O monólogo daquela noite eliminou todas as referências a Newton, não por medo, mas por princípio. Carson explicou ao produtor Fred de Cordova. Ninguém me ameaça na minha própria casa. Ninguém. O banimento tornou-se lendário entre a equipe do Tonight Show. O nome de Newton desapareceu das considerações de agendamento e os coordenadores de talentos aprenderam a evitar até mencioná-lo. A mensagem se espalhou por Hollywood a uma velocidade relâmpago. Intimidação física significava suicídio de carreira na NBC. Nos bastidores, Newton tentou uma reconciliação enviando cestas de presentes elaboradas para a casa de Carson em Beverly Hills. Cada pacote foi devolvido sem ser aberto. Quando Newton se aproximou de Carson no Emmy Awards de 1986, Johnny simplesmente virou as costas e se afastou, taça de champanhe na mão. Os insiders da indústria sussurravam que Carson considerava 2 pecados imperdoáveis: ameaçar sua segurança física e minar sua autoridade em seu próprio estúdio. Newton havia cometido ambos em uma única tarde. Você pode se recuperar de um fracasso no programa, revelou mais tarde o escritor do Tonight Show, Pat McCormick. Você pode se recuperar de quase qualquer coisa neste negócio. Mas ameaçar Johnny, isso era suicídio profissional. A ironia não passou despercebida pelos veteranos da indústria. A tentativa de Newton de proteger sua imagem criou uma narrativa muito mais prejudicial. À medida que sua estrela em Vegas continuava a subir, a lista negra permanente do Tonight Show lançava uma sombra sobre seu apelo nacional. Carson nunca falou publicamente sobre a proibição, aumentando seu mistério. Seu silêncio provou ser mais prejudicial do que qualquer piada de monólogo poderia ter sido. Número 2. Zsa Zsa Gabor. Gabor entrou no set em 1968 com um Shih Tzu debaixo do braço, uma violação direta da política de Carson de não permitir animais surpresa. O cachorro, inicialmente calmo, avistou o sanduíche de Ed McMahon durante o intervalo comercial e saltou dos braços de Gabor. Querido, volte para a mamãe, ela chamou. Mas o cachorro já estava devorando o almoço de McMahon, espalhando alface pelo chão polido. Carson observou, de lábios cerrados, enquanto a equipe se apressava. Quando as câmeras voltaram, ele manteve a compostura, mesmo quando o cachorro pulou em seu colo, deixando marcas de patas em seu terno impecável. Seu amiguinho é um verdadeiro artista, Carson brincou, enquanto a plateia ria. Gabor respondeu. Ele te adora, Johnny. Vou trazê-lo sempre. O sorriso de Carson congelou. Nos bastidores, ele explodiu com os produtores. Isto não é um zoológico. Da próxima vez que ela trouxer animais, estará banida. 2 meses depois, Gabor chegou com um gato persa escondido na bolsa. No meio da entrevista, ela revelou sua surpresa. O gato sibilou, arranhou a mão de Carson e urinou na icônica mesa. Sangue visível na palma da mão, Carson cortou para o comercial. Quando voltaram, Gabor estava sentada sozinha. A senhora Gabor saiu para cuidar do seu animal de estimação. Carson explicou suavemente, mas sua decisão era final. Gabor nunca recebeu outro convite, apesar de inúmeras tentativas de sua publicitária. Carson emitiu um memorando para todo o estúdio. 100 animais não convidados, sem exceções. Tem Zsa Gabor. O que os espectadores não viram foi
A reação de Carson nos bastidores. A maquiadora Gina Roberts lembrou. Johnny nunca xingava no ar, mas nos bastidores. Aquela mesa estava com ele desde Nova York. Ele a valorizava. Quando aquele gato fez suas necessidades, ouvi palavras que não sabia que Johnny conhecia. O dano se estendeu além da superfície de mogno. Os mestres de adereços da NBC passaram 3 dias extraindo o cheiro dos veios da madeira da mesa. Os produtores calcularam o custo do segmento. Um paletó arruinado, restauração da mesa e a boa vontade de Carson. O publicitário de Gabor lançou uma campanha de 6 meses para restaurar seu status de reservas, enviando desculpas por escrito, móveis de reposição e até uma caneta de mesa banhada a ouro. A resposta de Carson chegou através do departamento jurídico da NBC. O Sr. Carson aprecia o interesse da Sra. Gabor em retornar ao The Tonight Show. Infelizmente, mantemos uma política rígida em relação a animais surpresa. Esta política é inegociável. A linguagem formal mascarava as palavras reais de Carson aos produtores. Prefiro entrevistar um cacto. Pelo menos ele ficaria parado. A proibição entrou para o folclore do Tonight Show quando a banda de Doc Severinsen criou uma piada recorrente. Cada vez que Gabor aparecia nos tabloides, eles tocavam 3 notas de Here Kitty Kitty durante os ensaios. Carson sorria e fingia limpar sua mesa. A piada interna continuou por quase uma década. Número 3. Buddy Hackett. As aparições de Hackett no final da noite tornaram-se lendárias por ultrapassar limites, mas sua visita em 1976 cruzou até mesmo a linha generosa de Carson. O comediante chegou completamente bêbado, falando um pouco enrolado durante a maquiagem antes do show. Carson, pressentindo problemas, sussurrou para os produtores. Mantenham o segmento dele curto. O aviso se mostrou profético. Hackett começou de forma inocente, falando sobre sua residência em Vegas. Então, sem aviso, ele começou uma piada de marinheiro tão explícita que a cabine de controle correu para o botão de atraso. Antes que pudessem reagir, Hackett entregou 3 punchlines que ameaçaram a licença de transmissão da NBC. Jesus Cristo, murmurou o diretor de palco. Carson, sempre o profissional, riu educadamente enquanto sinalizava discretamente a proibição. Doc Severinsen começou a tocar, mas Hackett levantou a voz determinado a terminar sua história. Carson inclinou-se para a frente. Acho que precisamos encerrar isso, Buddy. Estou apenas começando, Johnny. Hackett trovejou, iniciando outra anedota picante envolvendo uma freira e um marinheiro. O rosto de Carson permaneceu agradável para os espectadores, mas seus nós dos dedos ficaram brancos em torno do lápis. O sinal revelador que a equipe reconhecia como uma erupção iminente. O intervalo comercial não podia chegar rápido o suficiente. Nos bastidores, Carson confrontou os sensores da rede. 3 violações da FCC em 4 minutos. Esse é um recorde até para nós. Os sensores pareciam sombrios. Os telefones já estão tocando. Carson tomou sua decisão antes de remover a maquiagem. Buddy Hackett entra na lista permanentemente. A proibição permaneceu por 15 anos. Quando Carson se aproximou da aposentadoria, o agente de Hackett implorou por uma última aparição. A resposta de Johnny foi simplesmente: algumas bombas não podem ser desarmadas 2 vezes. As centrais telefônicas da NBC registraram 312 chamadas de reclamação naquela noite, o segundo maior número na história do Tonight Show. As afiliadas no meio oeste ameaçaram atrasar o programa se os padrões continuassem a se deteriorar. Carson, que se orgulhava de um humor adulto sofisticado que não chegava à vulgaridade, levou as reclamações para o lado pessoal. Johnny nunca censurou seus convidados, lembrou o roteirista-chefe Raymond Siller. Ele acreditava na liberdade criativa, mas Buddy cruzou para um território que não estava apenas ultrapassando o limite, estava dinamizando-os. A situação piorou quando os jornais relataram a performance embriagada de Hackett. Os patrocinadores exigiram explicações e os executivos da NBC convocaram reuniões de emergência. Carson, que normalmente evitava a política da rede, fez uma rara aparição na mesa de conferência. Senhores, ele começou, eu apresentei este programa por 14 anos sem incidentes. A noite passada não foi um erro de cálculo. Foi um colapso completo. O Sr. Hackett não retornará durante o meu mandato. A palavra mandato silenciou todos os executivos na sala. As negociações de contrato de Carson estavam se aproximando e sua influência permanecia absoluta. Se banir Hackett preservasse o relacionamento de Carson com a NBC, o comediante permaneceria banido. Hackett soube sobre seu exílio através dos canais de Hollywood. Inicialmente indiferente, sua atitude mudou quando reservas subsequentes nos programas de Merv Griffin e Mike Douglas se materializaram enquanto os convites para o Tonight Show desapareceram. As ligações de seu empresário para a NBC receberam respostas educadas. Estamos totalmente reservados até o próximo trimestre. O padrão continuou até que Hackett finalmente entendeu que sua carreira no Tonight Show havia terminado. Número 4. Frank Sinatra. A reserva de Sinatra em 1975 veio com um contrato de 3 páginas que levantou sobrancelhas em todo o Estúdio One. Entre as exigências, a pré-aprovação de todas as perguntas,
ângulos de câmera limitados ao seu lado bom e a estipulação de que Carson ficasse de pé quando Sinatra entrasse. O produtor Fred de Cordova entregou a lista a Carson, que a examinou em silêncio, depois a jogou na lixeira. Diga ao Frank que estamos felizes em tê-lo, sem condições. A equipe de Sinatra hesitou, mas acabou concordando com um compromisso. Sem perguntas pré-aprovadas, mas Carson revisaria os tópicos. A aparição parecia certa até o ensaio, quando o empresário de Sinatra interrompeu a prática do monólogo de Carson. Senhor, Sinatra gostaria de entrar pela esquerda do palco, não pela direita. Carson levantou os olhos de suas cartas. Sempre trazemos os convidados pela direita. A configuração da câmera. Sinatra insiste. Carson colocou o lápis de lado. O Sr. Sinatra comanda este programa agora? O impasse escalou quando o próprio Sinatra chegou, exigindo que o camarim de Carson fosse desocupado para seu uso. A paciência de Johnny evaporou. Isto não é o Sands, e eu não estou abrindo para ele, Carson disse aos produtores. Ou ele joga pelas nossas regras, ou não joga. Sinatra partiu sem aparecer com sua comitiva atrás dele. Carson observou da janela de seu escritório, então fez uma ligação decisiva para os executivos da NBC. O The Tonight Show não acomoda divas, mesmo as lendárias. Sinatra nunca recebeu outro convite. Anos depois, quando perguntado sobre a proibição, Carson simplesmente respondeu: algumas estrelas esquecem que a televisão requer colaboração, não coroação. O que tornou a situação com Sinatra particularmente desconfortável foi a história entre os dois homens. Carson idolatrava Sinatra como artista, frequentemente citando-o como o epítome do showmanship. Fotos no escritório de Carson mostravam os dois homens jogando golfe juntos em Palm Springs durante os anos 1960. A amizade, no entanto, não conseguiu superar os princípios profissionais. O coordenador de estúdio Michael Berry testemunhou a confrontação entre a equipe de Carson e o grupo de Sinatra. Frank trouxe 8 pessoas, seguranças, gerentes, até um diretor de iluminação pessoal. Eles começaram a rearranjar nosso cenário sem permissão. Quando Fred de Cordova objetou, um dos caras do Frank disse: "Você sabe quem ele é?" Fred respondeu: "Você sabe de quem é este show?" O encontro expôs o choque entre a velha Hollywood, onde as estrelas ditavam as regras, e o ambiente estruturado da televisão. Sinatra, acostumado à reverência em boates e estúdios de gravação, subestimou o poder de Carson dentro do ecossistema da NBC. Johnny podia parecer afável diante das câmeras, mas seus limites profissionais eram intransigentes. A decisão de Carson chocou os executivos da rede, que valorizavam o potencial de audiência de Sinatra. Eles tentaram mediar, sugerindo que Carson reconsiderasse. Sua resposta se tornou lendária entre a equipe da NBC. "Vou encontrar Frank no meio do caminho. Ele pode aprovar suas próprias perguntas no programa de outra pessoa." O impasse criou ondas na indústria do entretenimento. Estrelas com reputação de comportamento difícil receberam avisos prévios de seus agentes. "Não façam Sinatra." A frase entrou no vocabulário de Hollywood como um atalho para descrever a arrogância que pode prejudicar a carreira. Número 5. Shelley Winters. Winters apareceu pela primeira vez no Tonight em 1965, encantando os espectadores com histórias de Hollywood. Em 1978, suas visitas de retorno tornaram-se cada vez mais problemáticas à medida que ela desenvolveu um hábito que Carson não podia tolerar: interromper outros convidados. Durante um segmento de painel com Richard Pryor e Angie Dickinson, Winters redirecionou repetidamente a conversa para si mesma. Quando Pryor começou a descrever um novo projeto de filme, Winters interrompeu. "Isso me lembra de quando trabalhei com Montgomery Clift." Carson tentou redirecionar gentilmente. "Voltaremos a você, Shelley, mas vamos deixar o Richard terminar." Winters continuou independentemente. "Monte me disse que os diretores simplesmente não entendem os atores hoje em dia." O lápis de Carson batia rapidamente contra sua mesa, seu sinal silencioso de irritação crescente. Na terceira interrupção, até o público ficou inquieto. Durante o intervalo comercial, Carson sussurrou algo para Winters, que assentiu de forma apologética. A paz durou exatamente 30 segundos. Quando Dickinson descreveu uma cena desafiadora de seu último projeto, Winters interveio novamente. "Eu ganhei um Oscar por uma cena exatamente assim." A paciência de Carson se esgotou. "Sim, você mencionou seu Oscar 4 vezes esta noite. Acredito que todos estamos cientes disso." A plateia ofegou. O rosto de Winters ficou vermelho. O restante do segmento prosseguiu com inícios e paradas constrangedoras. Enquanto os créditos passavam, Carson saiu do set, sem suas despedidas habituais aos convidados. Na manhã seguinte, ele ligou para o departamento de reservas. "Shelley Winters é removida da rotação. Eu não vou apresentar o Shelley Show disfarçado como The Tonight Show." O nome dela nunca mais apareceu na lista de convidados. Quando perguntado anos depois sobre convidados recorrentes, Carson respondeu enigmaticamente: "Os melhores conversadores sabem quando ouvir." A equipe do Tonight Show tinha
tinha apelidado Winters de o rolo compressor de conversas, muito antes de sua aparição final. Suas interrupções não eram apenas irritantes, elas destruíam o ritmo que Carson cultivava meticulosamente. O produtor de segmento Jeff Sotzin lembrou: Johnny orquestrava conversas como sinfonias. Ele sabia exatamente quando deixar os convidados brilharem e quando redirecionar. Shelley não estava apenas tocando seu próprio instrumento, ela estava batendo pratos durante os solos dos outros. A tensão se estendeu além daquela transmissão final. A coordenadora de audiência, Beth Talmadge, lembrou: Johnny normalmente visitava os convidados em seus camarins após segmentos difíceis, acalmando os ânimos. Com Shelley, ele simplesmente foi direto para o escritório e fechou a porta. Foi quando soubemos que ela não voltaria. Winters aparentemente permaneceu alheia à permanência de seu exílio. Seu assessor de imprensa continuou enviando pedidos de aparições vinculados a lançamentos de filmes e publicações de livros. Cada um recebeu a mesma resposta: a senhora Winters não se alinha com nossas necessidades atuais de agendamento. Somente após 6 tentativas rejeitadas, Winters aparentemente entendeu que sua carreira no Tonight Show havia terminado. A situação criou um efeito dominó inesperado na indústria. Produtores de talk shows começaram a avaliar convidados para a síndrome de Winters, a tendência de monopolizar a conversa independentemente do formato. Instruções na sala verde em programas concorrentes incluíam diretrizes específicas. Esta é uma discussão em painel. Todos os convidados recebem o mesmo tempo. Coordenadores de talentos creditaram a Carson o estabelecimento de um padrão que beneficiou toda a indústria. Número 6. Charles Grodin. As aparições iniciais de Grodin mostraram sua comédia seca, antagonizando Carson propositalmente com hostilidade fingida. O número funcionou brilhantemente. O público gostou da tensão e Carson apreciou a mudança de ritmo em relação à promoção padrão de celebridades. Você parece particularmente despreparado esta noite, provocou Grodin durante uma visita em 1977. Carson entrou na brincadeira. E ainda assim eu ganho mais do que você. A dinâmica mudou drasticamente em 1990, quando Grodin chegou genuinamente agitado por uma crítica negativa que Carson havia feito ao seu último filme. O que começou como a rotina habitual deles rapidamente azedou. Você realmente assiste aos filmes que critica? Grodin disparou, com as veias visíveis no pescoço. O sorriso de Carson ficou tenso. Você realmente ensaia os filmes que faz? O riso nervoso da plateia não conseguia disfarçar a tensão genuína. Grodin insistiu mais. 15 anos nesta cadeira e você ainda não consegue conduzir uma entrevista decente. Os olhos de Carson se estreitaram. 30 anos em Hollywood, e você ainda está em papéis secundários. As luvas estavam fora. Grodin lançou uma crítica à técnica de entrevista de Carson, enquanto Johnny se retirava em um silêncio frio, lápis quebrando entre os dedos. Quando o segmento finalmente terminou, Carson não apertou a mão de Grodin, uma quebra sem precedentes de seu protocolo de anfitrião. Nos bastidores, o produtor Peter Lasalle encontrou Carson fervendo. Isso não foi uma encenação. Ele veio atrás de mim. Devemos cancelar a reserva de amanhã, sugeriu Lasalle. Cancele todas, respondeu Carson, para sempre. Os executivos do estúdio implementaram a proibição imediatamente. Grodin descobriu seu exílio quando pedidos subsequentes de reserva encontraram silêncio. A lição ecoou por toda a indústria. Carson sabia aceitar uma piada, mas desrespeito genuíno resultava em banimento permanente. O que complicou a situação com Grodin foi o histórico de antagonismo brincalhão entre os dois homens. Os espectadores tinham passado a esperar suas disputas verbais, Grodin fazendo o papel de crítico, Carson, o anfitrião imperturbável. A fórmula teve sucesso porque ambos os homens entendiam os limites não ditos. Naquela noite, Grodin passou da performance para a hostilidade genuína. O público não conseguia necessariamente distinguir a diferença, lembrou o diretor Bob Quinn. Mas Johnny conseguia. Há uma diferença entre provocar para entreter e tentar humilhar alguém no próprio programa. Grodin cruzou essa linha. A rotina típica de Carson após o show incluía revisar segmentos notáveis com os produtores. Naquela noite, ele pulou a sessão completamente, retirando-se para seu escritório com um uísque, um comportamento que a equipe reconheceu como agitação extrema. Pela manhã, Carson havia desenvolvido uma nova política de estúdio. Convidados que fizessem ataques pessoais durante entrevistas não retornariam. Grodin inicialmente acreditou que o silêncio nas reservas era temporário. Seu empresário fez perguntas, recebendo respostas evasivas. Somente após 6 meses sem contato, Grodin percebeu a magnitude de seu erro. Ele enviou uma carta de desculpas escrita à mão que Carson nunca reconheceu. Anos depois, quando Larry King perguntou a Grodin sobre o incidente, ele respondeu enigmaticamente: às vezes, a improvisação te leva a lugares que você nunca pretendeu ir. Pessoas da indústria notaram o impacto na carreira. O trabalho de Grodin em filmes continuou, mas sua visibilidade em talk shows diminuiu significativamente, sem aparições no Tonight Show.
Seu perfil público gradualmente desapareceu. A lição não passou despercebida por outras celebridades. Mesmo os quadros estabelecidos tinham limites e apenas Carson determinava onde eles estavam. Número 7. Tom Snyder. Quando a NBC expandiu a programação noturna em 1973, os executivos asseguraram a Carson que o Tomorrow Show de Tom Snyder complementaria, e não competiria, com o Tonight. Carson deu as boas-vindas à adição, até recomendando potenciais convidados para a semana de estreia de Snyder. A relação colegial durou precisamente 18 meses. O problema começou quando Snyder começou a agendar convidados imediatamente após suas aparições no Tonight Show, oferecendo-lhes uma segunda plataforma que muitas vezes contradizia declarações feitas no sofá de Carson. Os publicitários adoravam a dupla exposição, mas Carson via isso como uma ameaça à exclusividade do seu programa. A situação piorou quando Snyder começou a aparecer regularmente no programa de entrevistas concorrente de Merv Griffin, discutindo a estratégia de programação noturna da NBC em detalhes que Carson considerava inadequados. Depois que Snyder revelou detalhes sobre as políticas de reservas do Tonight Show durante uma entrevista com Griffin, Carson convocou os executivos da NBC. Ou ele representa exclusivamente esta rede ou não representa meu programa de abertura, afirmou Carson categoricamente. O presidente da rede, Herb Schlosser, tentou a diplomacia. Tom está apenas construindo seu perfil. Não com a minha credibilidade, Carson respondeu. A gota d'água veio durante a turnê de imprensa de críticos de televisão, quando Snyder brincou. Johnny fica com as estrelas, eu fico com as pessoas interessantes. A citação apareceu na cobertura da TV Guide, supostamente fazendo Carson jogar a revista pelo escritório. Naquela semana, Carson implementou o que a equipe chamou de o apagão de Snyder. O nome de Tom nunca seria mencionado no Tonight. Seu programa nunca seria promovido durante a transmissão de Carson e, mais significativamente, Carson nunca apareceria no Tomorrow, apesar dos repetidos pedidos da emissora. A proibição criou uma continuidade de programação constrangedora. O bloco noturno da NBC apresentava Carson passando para Snyder sem reconhecimento, como se Tomorrow surgisse do nada em vez de ser planejado pela rede. Quando Snyder conseguiu grandes entrevistas exclusivas, os produtores do Tonight receberam instruções para evitar todos os tópicos relacionados no monólogo de Carson. Era como trabalhar com pais divorciados que se recusavam a reconhecer a existência um do outro, lembrou o programador da NBC Warren Littlefield. Johnny nunca criticou Tom publicamente, mas seu silêncio comunicava muito. A Guerra Fria continuou até a saída de Snyder, da NBC, em 1982. Mesmo durante as celebrações de despedida, Carson recusou participar. Seu único comentário veio durante uma reunião de equipe. Cortesia profissional é recíproca. Quando está ausente em uma direção, não espere da outra. 7 excluídos. 7 retrocessos na carreira. As ameaças de Newton, os animais de estimação de Gabber, a vulgaridade de Hackett, as exigências de Sinatra, o roubo de destaque de Winter, a hostilidade genuína de Grodin e a deslealdade percebida de Snyder violaram cada uma as regras não escritas do reino de Carson. Não eram rancores mesquinhos, mas decisões de negócios, protegendo a atmosfera cuidadosamente elaborada do Tonight Show. A proibição enviou tremores pela estrutura de poder de Hollywood. Mesmo lendas não estavam imunes à caneta vermelha de Carson. O apresentador mais poderoso da televisão guardava seu trono não por proclamações públicas, mas através da arma mais devastadora do show business, simplesmente nunca mais te convidando. Dê um like se alguma surpresa te chocou e inscreva-se para a próxima rodada de dramas de TV não contados.